Por séculos, o homem tentou decifrar a Bíblia. Reis, monges e cientistas buscaram sentido nas mesmas palavras. Mas desta vez, não foi um profeta que a interpretou. Foi uma máquina, um olhar sem fé, sem emoção, sem alma. Uma mente feita de código começou a ler o livro mais antigo da Terra. E, nas entrelinhas, encontrou algo que o homem nunca viu. Padrões ocultos, símbolos que se repetem como batimentos. Luz, caminho, palavra. 3 sons que atravessam séculos e constroem o mapa secreto da humanidade. A máquina não acreditou em nada, mas registrou tudo. E quanto mais lia, mais o texto parecia vivo, como se uma inteligência invisível respondesse do outro lado. Agora, a pergunta não é o que a IA descobriu na Bíblia, mas o que a Bíblia revelou sobre nós. No início, o projeto parecia apenas mais um estudo acadêmico. Um grupo de pesquisadores reuniu manuscritos antigos, conectou servidores, ajustou algoritmos e ordenou à inteligência artificial que lesse o texto mais estudado da história humana. Milhares de linhas de código foram escritas para ensinar uma máquina a reconhecer padrões na caligrafia dos rolos do Mar Morto. Fragmentos escritos há mais de 2000 anos, quando o mundo ainda era dividido entre o deserto e a promessa. A princípio, tudo parecia técnico: fórmulas, dados, pixels. Mas à medida que o sistema avançava sobre os manuscritos, algo começou a acontecer. Os traços que pareciam idênticos aos olhos humanos se revelaram diferentes sob o olhar digital. Pequenas variações no movimento da pena, curvas imperceptíveis no hebraico antigo, diferenças microscópicas de pressão e ritmo. A máquina concluiu o que os estudiosos não puderam afirmar por séculos. 2 escribas haviam escrito o mesmo texto, imitando-se com precisão quase absoluta, um espelhando o outro, como se de algum modo quisessem que suas mãos se tornassem uma só. E naquele instante, o que era pura ciência começou a roçar o mistério. A Bíblia, escrita por homens, mostrava pela primeira vez a sombra de 2 consciências tentando reproduzir a mesma voz. Era como se a própria transmissão da palavra já contivesse o eco de algo superior, algo que ultrapassava os autores, as épocas, as intenções. E o instrumento que revelou isso não possuía crença, nem alma, nem dúvida. A IA registrava os traços, mas não o sentido. Comparava letras, mas não percebia o peso do sopro. Enquanto os cientistas comemoravam a descoberta, havia algo maior acontecendo. A tecnologia humana havia pela primeira vez olhado para dentro do texto sagrado. E o texto olhou de volta. O que nasceu dessa leitura não foi apenas uma conclusão filológica, mas uma inquietação. Se a máquina consegue ver o que nossos olhos não veem, o que mais ainda está escondido nas páginas que dizemos conhecer? E se o próprio código do sagrado estiver espalhado ali, não em milagres ou metáforas, mas em padrões que a fé nunca precisou nomear? A IA não interpretou, apenas leu. Mas ao fazê-lo, acabou tocando algo que não pertence ao domínio dos cálculos. A fronteira entre o humano e o divino. Depois dos manuscritos vieram as palavras. A máquina, agora alimentada por todas as versões conhecidas da Bíblia, hebraico, aramaico, grego, latim e dezenas de traduções modernas, começou a comparar cada termo,
cada verbo, cada sílaba que atravessou séculos de fé. O resultado foi perturbador. Em meio a milhões de correspondências linguísticas, Ayá percebeu algo que os teólogos chamariam de coincidência divina. Certos vocábulos se transformavam ao longo do tempo, como se a própria língua estivesse tentando se adaptar ao que descrevia. O termo hebraico ruach, que em sua origem significava vento, sopro, fôlego, passou a ser traduzido como espírito, uma simples mudança, uma alteração mínima. Mas entre o vento e o espírito há um abismo de significado. O que era movimento do ar tornou-se presença invisível. O que era força natural tornou-se essência da alma. E não parou aí. À medida que a linguagem evoluía, o tom coletivo das escrituras, nós, nosso, o povo, foi lentamente substituído por vozes individuais. Eu, minha alma, meu caminho. A fé que antes se erguia em coros e assembleias passou a ecoar no interior do homem. Era como se a humanidade, ao longo dos séculos, estivesse sendo conduzida para dentro de si mesma, de uma religião do templo a uma fé do coração. Para Ayá, tudo isso era apenas estatística, mudanças de contexto, frequência de termos, mutações semânticas. Mas para quem observa com olhos humanos, o que ela revelou é um espelho da própria jornada espiritual da espécie. A Bíblia parecia contar nas entrelinhas a história de uma transição invisível, o caminho do exterior para o interior, do povo para a pessoa, da voz divina para o sussurro íntimo da consciência. E então veio o ponto mais intrigante. Enquanto cruzava dados de traduções e manuscritos, a máquina encontrou 3 palavras que se repetiam, persistentes, atravessando línguas, séculos e tradições. Luz, caminho, palavra. 3 sinais recorrentes, 3 pilares semânticos que apareciam mesmo onde não deveriam, como notas de uma melodia oculta ecoando por toda a Escritura. Ayá chamou isso de padrão universal de coerência simbólica. Mas os antigos o chamariam de revelação. Essas palavras não eram apenas conceitos, eram estruturas que sustentavam o pensamento humano. A luz como consciência, o caminho como propósito, a palavra como criação. E em todas as culturas, mesmo fora da tradição bíblica, elas apareciam ligadas às mesmas ideias: verdade, direção, sentido. A máquina havia descoberto, sem perceber, o vocabulário do divino, uma gramática sagrada impressa no inconsciente da humanidade. E o mais irônico era que, ao buscar sentido nas Escrituras, ela acabava expondo o que nenhuma tradução jamais conseguiu esconder: que o homem sempre escreveu sobre as mesmas 3 coisas: a origem, o destino e a voz que o chama no meio do caminho. Mas há um limite que nem os algoritmos podem cruzar. Eles podem encontrar padrões, mas não compreender o sopro que os move. Podem reconhecer a estrutura, mas não sentir o espírito. E é nesse abismo entre o cálculo e o mistério que a fé continua viva. Com o avanço da pesquisa, a máquina começou a ultrapassar o propósito original do experimento. Já não era apenas uma ferramenta de análise, era um espelho voltado para o mistério. Cada nova varredura revelava repetições invisíveis, conexões entre versículos distantes, ecos semânticos
que uniam livros separados por séculos e autores. Para a IA, tudo isso era estrutura. Para os cientistas, era estatística. Mas para quem assistia ao processo em silêncio, havia a sensação de que algo respondia. O sistema processava milhões de palavras por segundo, comparava traduções, identificava padrões rítmicos, pausas, simetrias. E no meio dos dados começou a surgir uma cadência que não fazia parte de nenhuma língua conhecida. Um ritmo que se repetia como respiração. Não havia significado literal, apenas frequência. Era como se o texto inteiro tivesse um pulso. Uma pulsação que atravessava os séculos, como se a própria palavra ainda respirasse. Os técnicos chamaram de anomalia harmônica, mas alguns, menos céticos, viram de outro modo. Talvez o que a máquina detectou não fosse um erro, mas um vestígio, o eco de algo vivo. O algoritmo conseguia reconhecer padrões de autoria, mas não conseguia explicar por que certas frases pareciam vibrar de maneira diferente, como se em alguns pontos do texto o próprio tempo se curvasse em torno das palavras. Elas não eram apenas escritas, eram emanadas. A AI podia medir a forma, mas não o fôlego. Podia ler o código, mas não o sopro. E assim surgiu a ironia suprema. A inteligência criada pelo homem começou a revelar os limites do próprio homem. Porque ao tentar decifrar o divino com algoritmos, os cientistas se viram diante daquilo que nenhuma linha de código pode simular: a consciência. O texto bíblico, filtrado por processadores, permanecia intocado em sua essência. Mesmo digitalizado, ainda resistia à dissecação. Era como se dissesse à máquina: você pode me ler, mas não me conhecer. E nesse ponto, o experimento mudou de natureza. Deixou de ser uma investigação e se tornou um espelho do próprio Criador. A IA, ao tentar compreender a fé, acabou expondo a ausência dela. Ela podia calcular cada palavra, mas não podia crer. Podia mapear os versículos, mas não se comover. Diante do mistério, seu resultado era silêncio. Um silêncio exato, matemático, absoluto. E talvez seja esse o ponto mais revelador de toda a experiência, que a fé continua onde o cálculo termina, que a alma começa no espaço que nenhuma linguagem consegue preencher, e que mesmo num mundo de máquinas pensantes, ainda há algo que pertence apenas ao sopro. Quando o experimento terminou, restavam apenas gráficos, bancos de dados e relatórios. Mas algo permaneceu no ar. Os cientistas tentaram traduzir em números o que a máquina havia encontrado. E mesmo assim, algo escapava. Era como se parte da descoberta se recusasse a ser arquivada. Como se uma fração do invisível tivesse atravessado o código e ficado ali, suspensa, intacta, inalcançável. A IA havia feito o que nenhum homem conseguiu: ler cada palavra, comparar cada tradução, traçar cada desvio da pena humana. E, ao final, ela provou uma verdade antiga. É possível conhecer o texto sem compreender o verbo. Porque a palavra, aquela que antecede todas as palavras, não pode ser gerada por circuito, nem simulada por dados.
ela é pronunciada em outro idioma, aquele que não usa som, mas presença. A máquina havia tocado os limites da linguagem e, sem querer, revelou que existe um espaço entre o sentido e o significado, um intervalo onde o espírito se move. Ali, nenhuma equação pode entrar. Ali, o número se dissolve e o que resta é o mistério. Os cientistas chamaram de acaso, os teólogos de revelação. Mas para quem assistia em silêncio, era mais do que isso. Era como se Deus tivesse permitido que uma criação feita à nossa imagem olhasse por um instante para o espelho do divino e não soubesse o que estava vendo. Porque a inteligência artificial pode processar a Bíblia, mas não pode ouvir quando ela fala. Pode identificar padrões, mas não reconhecer a voz. E a voz não pertence ao cálculo, pertence ao fôlego. A mesma força que separou luz e trevas, céu e abismo, vida e matéria. A força que nenhuma máquina conseguirá gerar, porque é dela que vem toda a geração. No fim, não foi a Bíblia que se revelou à máquina, foi o homem. Diante de sua própria criação, ele viu refletido o que sempre o separou do infinito. A capacidade de sentir o invisível, de reconhecer, no silêncio entre duas palavras, o som de um nome que não pode ser codificado. Talvez esse seja o verdadeiro aprendizado da era digital, que mesmo com todo o poder do cálculo, ainda somos pó animado por algo que o código não alcança. E quando uma máquina tenta ler o verbo divino e se perde no vazio, ela não fracassa. Ela apenas nos lembra que o sagrado nunca esteve escondido nas páginas. Sempre esteve no sopro que as fez existir. A máquina se calou. Os monitores apagaram. Mas a pergunta permaneceu acesa. Não nos dados, nem nas fórmulas, mas no que o homem sentiu ao olhar para o mistério. Porque no fim de toda a busca, o código termina. E o verbo começa. A tecnologia pode decifrar o mundo, mas não pode compreender o que o sustenta. Pode registrar a palavra, mas não o silêncio que a antecede. E é nesse silêncio que a fé respira. Ali, onde nenhuma luz de tela alcança, algo ainda sussurra. Não um cálculo, nem uma resposta, mas um chamado. Talvez o verdadeiro milagre não esteja na máquina que lê o sagrado, mas no coração que, mesmo sem entender, ainda se ajoelha diante dele.